Absolutismo já não dá mais pra aguentar. Terceiro estado de ser explorado quer deixar. E a burguesia aqui no poder quer entrar. E o iluminismo vai inspirar. Foi na Revolução Francesa o povo, o clero e a nobreza, os três estados, que tristeza, era a maior contradição. Terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Na Assembleia Nacional veio a Constituição, declarou-se os direitos do homem e do cidadão. Queda da Bastilha, grande emendas à Revolução. Absolutismo já não dá mais pra aguentar. Terceiro estado de ser explorado quer deixar. E a burguesia aqui no poder quer entrar. Iluminismo vai inspirar na monarquia nacional. Luís XVI já não é o tal. Com a Áustria se aliou, tentou fugir, mas se lascou. O rei é traidor e a república chegou. Direita e esquerda surge então, Girondino e Jacobino, eis a divisão. Veio então grande terror, Robespierre quem mandou, mas a própria guilhotina que o derrubou. Absolutismo já não dá mais pra aguentar. Terceiro estado de ser explorado quer deixar. E a burguesia que no poder quer entrar. Iluminismo vai inspirar liberdade, igualdade, também com fraternidade. Mas o povo foi traído, os ideais foram rompidos. E a ditadura vem de novo com Napoleão. E a ditadura vem de novo com Napoleão. E a ditadura vem de novo com Napoleão. Fala pessoas, tudo tranquilo? Aqui é o professor Sandro Job, em Cantando na Escola. O que é isso? É um canal que nós vamos estrear, que vai servir para ensinar você a trabalhar com paródias musicais. Você, professor, pode ter ideias e você, aluno, pode aprender. As paródias que nós vamos trabalhar aqui são especificamente de história para o ensino fundamental e médio. A ideia do canal surgiu após a publicação do livro, né? E, para quem não viu o livro ainda, aqui está o sumário dele. Temos história da música, temos algo sobre a criatividade, sobre o uso da melodia, da poesia, o que a gente ganha com o cantar, a memorização, técnicas de redação que nós podemos aprender com a paródia, podemos aprender o raciocínio, a socialização, o bom humor, que é fundamental para qualquer atividade. Enfim, o livro está aí, está à venda, certo? Vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir, fique à vontade. A aula de hoje, meus queridos, de lançamento, vai ser sobre a Revolução Francesa. E nós vamos utilizar uma paródia que, como você pode ver, só pode se chamar Revolução Francesa, ok? A obra original é uma música chamada Rock and Round the Clock, de um grupo antigo, Bill Haley e seus Cometas. Dá uma olhada no YouTube aí, coloca lá Rock and Round the Clock e dá uma escutadinha na música. Essa paródia é uma versão feita por mim, de duas paródias de dois professores, a saber, o professor Chico e o professor Dodô, ambos de História. Ah, que é isso, professor? Tu fez uma paródia da paródia dos professores? Sim, fiz uma paródia da paródia dos professores. À medida que a aula vai desenrolando, você vai tentando perceber aqueles versos que a gente cantou, vai observando, isso é sobre aquele verso, o professor está falando agora sobre aquele verso. Teve várias coisas que você escutou eu cantar e não entendeu. Agora chegou a hora de entender. Revolução Francesa, 1789. 1789, século XVIII. Lembra? A gente pega aquele 17 lá e soma mais um. Então quer dizer que é século XVIII. Não esqueça disso. Aqui nós temos uma pintura muito famosa na França, chamada A Liberdade Guiando o Povo, de 1830. O autor, Eugène Delacroix. Não é Eugène Delacroix, tá? Eugène Delacroix. E eu não estou mostrando foto de mulher nua para vocês, tá legal? E a gurizada aí, os guri, para de olhar os peitos da mulher. Liberdade guiando o povo. Olha só como o povo tá bonito ali, bem vestido, né? Todo mundo na beca, passeando, tomando uma cervejinha, um champanhe. Olha só como eles estão bonitinhos ali. Liberdade guiando eles. Essa pintura aí foi feita 41 anos após a Revolução Francesa. É que assim, em 1830 teve uma outra situação política lá na França,
que eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. E o governo tentou ativar todas aquelas coisas legais que a França viveu naquela época, todos aqueles sentimentos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, enfim, todas as coisas que nós vamos ver aqui agora. Então, essa pintura foi feita. Considerado um dos marcos da história, alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Mas por que a gente está estudando? Por que se estuda a Revolução Francesa? Isso troço aconteceu na França, professor. Não, isso aconteceu na França, mas isso revolucionou o mundo. Tem coisas que você faz, que você tem, que você usa hoje e tu não faz a mínima ideia, cara, de onde é que veio. Veio da Revolução Francesa. Vou te dar um exemplo. Olha aqui. Bandeira do Rio Grande do Sul, 3 cores, certo? Ok, vamos voltar ali um pouquinho. Olha lá a cor da bandeira que a Liberdade está segurando. 3 cores, certo? Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. Olha ali, 3 cores. Olha, onde será que eles se inspiraram para fazer? Vamos olhar aquele brasão ali, mais de pertinho. Olha só, liberdade, igualdade e humanidade. Os caras trocaram só uma palavrinha do lema da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eles pegaram e trocaram humanidade. Viu só? Várias e várias coisas que aconteceu no Brasil, vários acontecimentos, inclusive a independência do Brasil, a Inconfidência Mineira, várias outras revoluções, a Revolução Pernambucana, várias outras foram tudo baseados nos ideais da Revolução Francesa. Antes da gente começar a estudar, é bom que você grave o seguinte, ó. Todo fato histórico que você estuda em história, ele tem uma fórmula. Qual é essa fórmula? O fato histórico é igual às causas daquele fato, mais as características ou os acontecimentos do mesmo fato, mais as consequências, certo? Grave isso, isso é de suma importância para ti, cara. Estudar história é simples. Grava as causas, as características e as consequências do fato. Não fica decorando um monte de abobrinha que tu não vai utilizar, a cor da cueca do rei no dia tal. Não decora essas coisas, cara. Causas, características e consequências. Se não tiver características, tem acontecimentos. Tá? Grava isso. Seguindo. Primeiro verso que a gente cantou. Absolutismo já não dá mais para aguentar. Tá, mas aí tu cantou e não entendeu. Vamos entender agora então. A França pré-revolucionária, como é que ela era? A forma de governo era uma monarquia absolutista. O que é isso? O rei mandava em todo mundo, o rei tinha poder absoluto, o rei fazia o que ele queria e deu, era assim que funcionava. A estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Era o rei e o resto da população que se ralasse, tá? Sociedade estamental, dividida em ordens ou classes. Como é que era essa sociedade estamental? No próximo slide a gente vai ver, tá? Terceiro estado de ser explorado, quero deixar. Quem era o terceiro estado? Vamos ver agora na sequência. Olha só como é que era a sociedade do antigo regime. Eu fiz até um desenho para ficar mais fácil de entender. Imaginamos a pirâmide social da França. Vamos dividir ela em uma parte, duas partes. Agora vamos botar lá 1%. 2%, e aqui nesse grandão aqui 97%. Quem será que vocês acham que é esse 97%? Olha só. Primeiro estado era o clero. O que é clero? Pessoal da religião. Pessoal que rezava. Tá? Segundo estado, nobreza. Quem eram os nobres? Pessoal que tinha sangue azul. Pessoal que da monarquia, que era herdeiro, filho de príncipes, condes, enfim, pessoal nobre. Aqui nesses 97%, a maior parte da população, nós tínhamos o terceiro estado, que era formado pela burguesia e os camponeses. Né? Quem era a burguesia? Olha só, representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos, o terceiro estado. Então, o terceiro estado, que era a maior parte, arcava com o pagamento de todos os impostos, ok? Seguindo. Outro verso. E a burguesia que no poder quer entrar. O que quer dizer isso? Vamos ver agora. Entendendo as causas. Quem era a burguesia? Olha só que legal. A burguesia era aquele tio grande ali, ó.
A burguesia era aquele tio ali com os outros dois estados nas costas. A burguesia levava os outros dois estados nas costas. Minhas costas não aguentam mais esse peso. Era mais ou menos isso que o velho estava dizendo. Né? Enfim, aquele ali era representado pela burguesia. Vamos entender. Lembram quem era o terceiro estado? Acabei de dizer, né, cara? A burguesia e os camponeses. Os camponeses eram o povão que trabalhava plantando e colhendo nos campos para sustentar toda a sociedade francesa. Mas a burguesia eram os comerciantes, banqueiros, proprietários de terra, enfim, aqueles que realmente tinham dinheiro, os caras que tinham pila. Aqui nós tínhamos um problema, a burguesia é que tinha o dinheiro, mas ela não podia ter os mesmos direitos que os nobres e que o clero possuía. Por mais dinheiro que tivesse, não poderia jamais deixar de pertencer ao terceiro estado. Ou seja, a burguesia tinha tudo, mas não tinha nada. Né? Isso gerou um descontentamento sem tamanho, da burguesia, claro. Né? A solução? Unir-se com o povão e fazer a revolução. Sim, porque eles eram sozinhos, não conseguiam, né? Precisavam do povo junto. Da parte mais da massa. Certo? Vamos seguir. Aqui, vamos entender quem era a massa agora. Um pouco da massa. Existiam esses caras aí que eram chamados de sans-culottes. Os sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseiro. Dá um bizu ali na calça do cara, tá? Agora vamos ver a roupa. Ó, são os culottes, sem calções. Vamos ver a roupa da... Olha aí. Roupa da nobreza, tá ligado? Ó os calções ali. Tu já deve ter visto isso aí um monte de vezes nos filmes, mas não se ligou. Tu achou que isso aí era uma calça inteira, né? Ou uma meia. Não, é um calça que vai até o joelho e a meia que sobe. Era um calção, realmente. Tá? Esses calções chamavam de culottes. Então, aqueles caras ali da esquerda, a tigrada ali, como não utilizava os calções, eram os sem culottes. Feito? Seguindo. Além das questões sociais acima apontadas, a França passava por uma grave crise econômica. Vamos entender a tal da crise econômica. As finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. Luís XV, o rei anterior ao rei do período da Revolução Francesa. O período da Revolução Francesa, Luís XVI. O anterior, Luís XV, certo? O Luís XV, agora vocês vão entender onde é que começou o problema. O Luís XV, certa vez, ele teve uma ideia assim, quer saber, não tenho nada que fazer, vou transferir a corte de Paris lá para Versalhes. Versalhes é uma outra cidade, uma cidade do interior, certo? Aí, olha lá, aí ele começou a construir uma maloca. Te liga na maloca. Ó, trouxe várias fotos para vocês verem a maloca, tá? Vão analisando. Quem que vocês acham que pagou todo esse luxo? Dá uma olhada. Olha só. Isso aí existe até hoje, viu, gurizada? Isso aí tá lá na França. Agora é um museu, Museu de Versalhes. Ele tá show de bola ainda, ele continua inteiro lá para ser visitado. Quando vocês tiverem dinheiro, ganhar na Mega Sena, vocês podem pegar o aviãozinho de vocês e ir para lá, tá? Mas enquanto não, dá para entrar no Google. Entra no Google e dá uma passeada lá. Tá? Seguindo. Mais umas fotinhos. Olha só. Vista aérea. Olha só o tamanho do bagulho. Quem vocês... Vão pensando. Quem vocês acham que pagou isso? Olha só. Esse é na caminha do rei, tá? Eu acho que tudo isso aí era banhado a ouro, né? Não era ouro, né? A não ser aqueles anjinhos lá na parte de cima, lá, que provavelmente era ouro, tá? Olha só. Jardins... Um espelho d'água. Olha só que show. Só para lembrar, tá? Quem morava aí não era a burguesia. Quem morava aí eram os nobres e era o clero. A burguesia não morava aí. A burguesia não era da corte. Por mais dinheiro que a burguesia tivesse, eles não participavam das atividades da corte. Por mais dinheiro que tivesse, eles sempre olhavam para eles assim, dizendo, isso aí é burguês, isso aí não tem sangue azul, certo? Era mais ou menos assim que funcionava. Ó, mais uma coroazinha de ouro na entrada do palácio, ok? Então, essa situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra.
A França perdeu a guerra contra a Inglaterra e, além disso, ao longo da década de 80, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos. O iluminismo vai inspirar. Esse verso a gente cantou assim, ó. O iluminismo vai inspirar. Como assim? Olha só. Esses carinhas aí, alguns deles, começando por esse tio cabeludo da esquerda aqui, ó, o Voltaire, vocês seguido vê foto deles no Face e não sabe por que os caras usam eles. São pensadores iluministas. Vocês, no momento que estão assistindo essa aula sobre Revolução Francesa, já estudaram sobre o iluminismo. Então eu só vou pincelar aqui por cima, dar uma lembradinha para vocês o que era o iluminismo, tá? Tinham esses pensadores aí, o Voltaire, o Rousseau, o Diderot, o Adam Smith, David Ricardo, o Jean Lambert, o Charles Louis de Secondin, sempre erro o nome desse cara, meu. Charles Louis de Secondin, tem que fazer biquinho, tá? Charles Louis de Secondin e o John Locke ali embaixo. Os principais pensamentos iluministas eram baseados na razão. O que era a razão? Nada mais de religião, tudo baseado na ciência. O homem era o centro do universo, o homem era o centro de tudo, né? E o pensar era a coisa fundamental. O homem aprendendo a pensar e levando tudo pela razão, ele se fragou que ele podia ser livre, que ele tinha direito à liberdade, que ele tinha direito a ser igual, ele tinha direito à igualdade e ele tinha direito à fraternidade também. Então essas coisas todas, esses sentimentos, começou a entrar na cabeça do povo, da burguesia principalmente, que queria fazer a revolução, e utilizaram isso para fazer a revolução. Resumo das causas, então. Situação de exploração do terceiro estado, ok? Mais grave crise econômica. Crise agravada desde o período anterior de Luís XV, certo? Mais ideias iluministas, isso aí só poderia dar na Revolução Francesa, ok? Seguindo, então. Versos que resumem as causas da Revolução, a gente cantou já. Foi na Revolução Francesa, o povo, o clero e a nobreza, os três estados, que tristeza, era a maior contradição. Terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. A gente cantou, lembra? Mas talvez na hora que a gente cantou a gente não entendeu. Só que agora a gente já tem embasamento para conseguir entender. Vamos seguir. Esse verso aí. Na Assembleia Nacional veio a Constituição. E aí a gente cantou e não sabia nada. Vamos entender isso aí, meu. Agora nós vamos partir para os acontecimentos, certo? Fases do processo revolucionário. Em abril de 89, houve a convocação dos Estados Gerais. O que significava isso? O rei, vendo que a coisa estava ficando medonha por lado dele, resolveu fazer uma reunião. Convocou os principais de cada estado, do primeiro estado, do segundo estado, do terceiro estado, e fez uma reunião para tentar resolver a situação lá. O que aconteceu? Aconteceu um impasse quanto à forma de votação. Se o voto seria por estado, ou seja, cada estado um voto, ou o voto seria por cabeça, certo? Aqui teríamos um problema. Se o voto fosse por estado, obviamente o terceiro estado perderia, porque o clero e a nobreza iam se unir e o terceiro estado perderia, com certeza, certo? E foi o que aconteceu. O voto por estado foi aprovado. E aí, o terceiro estado, não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retirou-se da reunião e decide se reunir separadamente. E aí o bicho começou a pegar. Apoiados por deputados que também não estavam desgostosos lá com o clero e a nobreza, o terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. O terceiro estado se reuniu com esses outros deputados aí, juraram, enquanto a coisa não se resolvesse e se fosse preciso fazer a revolução, eles fariam. A reunião dos Estados Gerais. Olha aí, fotinho, né? Na época lá tinha um fotógrafo lá e aí tirou a foto. Deve ter sido mais ou menos assim, né? Porque o fotógrafo não tinha lá na época. Segue, então. Queda da Bastilha e Grande Medo. A gente cantou isso aí, ó. Queda da Bastilha e Grande Medo, eis a revolução. Lembra?
A gente cantou assim. Vamos ver o que foi a queda da Bastilha? Tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, era uma torre, um castelo, né? Que servia como prisão, né? E era um grande símbolo do poder absolutista, grande símbolo dos reis absolutistas, né? Na época, a Bastilha estava vazia, mas mesmo assim o povo entrou, invadiu, saqueou, queimou, quebrou, destruiu, porque ali era o símbolo dos reis. Aquilo ali era o símbolo do poder do rei. E o povo invadindo e quebrando tudo, ele estava mostrando que estava tomando lugar, que estava tomando condição, que estava tomando poder. Enfim, era isso. Por isso que aconteceu a queda da Bastilha. E nesse dia da tomada da Bastilha é o dia oficial do início da Revolução Francesa. Assembleia Nacional Constituinte, de 89 a 92. O que aconteceu aí? Bom, foi decretada a abolição dos privilégios feudais, porque, embora não fosse como na Idade Média, a França ainda vivia mais ou menos num período feudal. Tá? Não vou te explicar, porque isso aí tu já sabe o que é, né? Se não lembra, Google, vai lá procurar o que é feudalismo. Tá? Aprovou a Constituição Civil do Clero e confiscou a nacionalização dos bens da Igreja Católica. Aprovou a Constituição Civil do Clero. O clero agora tinha direitos civis. E confiscou e nacionalizou os bens da Igreja Católica, certo? A Igreja não tinha mais bens, tudo era do Estado agora. Né? Observa que tinha um ódio e um rancor com a Igreja. Né? Publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Sabe esse lance de direitos humanos que nós temos hoje aí? Não é o mesmo, mas começou aí na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Aprovou a Constituição da França de 1791, ok? Agora a França tinha uma Constituição. Declarou-se os direitos do homem e do cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 89. Olha aí que bonito, olha. Bah, show de bola. Trouxe lá da França diretamente para vocês. Defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Uhul! Depois da Revolução Francesa, todo mundo foi igual perante a lei. Fica quieto, professor, fica quieto. A Constituição de 1791. O que tinha nela? A forma de governo passou a ser monarquia constitucional. Lembra que eu falei no início que a monarquia era uma monarquia absolutista? O rei tinha todos os poderes? Agora não. Agora o rei ainda existia, mas ele tinha que seguir uma Constituição, certo? O que dizia nessa Constituição basicamente? Estabeleceu-se o voto censitário. O que é o voto censitário? Vamos ver. O que é o voto censitário? O voto censitário consiste na restrição do direito de votar apenas para alguns grupos de cidadãos. De modo geral, o voto censitário ainda pode limitar o direito ao voto exclusivamente para outros grupos, como baseado no gênero sexual, mulheres, por exemplo, da religião, certo? Protestantes, por exemplo, a França era um país católico, na etnia, na cor do cara, né? E etc. O voto censitário não é um sistema aplicável em estados democráticos, justamente por ferir alguns dos princípios básicos da democracia. A soberania, exercida pelo povo, de modo igualitário e sem discriminações. Ou seja, a revolução ainda não tinha pegado preço ainda lá na França, certo? O rei ainda existia. Isso era o início da revolução, o negócio estava fresquinho. Seguindo, depois do voto censitário, o que teve? Manteve-se a escravidão nas colônias. Estão vendo ainda? Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, direitos do homem e do cidadão, mas ainda existia escravidão nas colônias da França, certo? É de se perguntar, né? Nossa, mas por que tinha ainda escravidão na França? Enfim, isso aí a gente vai ver depois. Na monarquia constitucional, Luís XVI já não é o tal. Observa, a monarquia constitucional. Tem o rei, tem a Constituição, e o rei não está mais com essa bola toda, né? Por quê? A manutenção da monarquia como forma de governo
dava ao movimento um ar de continuismo. Os caras destruíram a Bastilha, mostraram que o povo estava no poder, mas o rei ainda estava na área ainda. Aquilo ali meio que incomodava. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas. Entre elas destacavam-se Danton, olha aí o Danton, olha aí a cara do Danton. O Marat, olha aí o Marat. O Marat parece mais simpático, né? E o Robespierre, olha aí o Robespierre. Botei até maior para vocês não esquecer do nome e da cara do cara. Robespierre. Se liga, não esquece o nome do cara, esse cara é importante. Com a Áustria se aliou, tentou fugir, mas se lascou. O rei é traidor e a república chegou. O que aconteceu aqui, gente? Naquela época, todos os nobres, todos os reis, princesas e etc e tal, que tinha na Europa, todos eles mais ou menos eram parentes, eram amigos, enfim, era uma maneira de manter o poder, né? Na Áustria, o rei Luís XVI tinha alguns parentes lá e tentou vazar para lá, né? Certo? Mas só que foi descoberto e não deu. Os caras pegaram ele, né? E começaram a chamar ele de traidor, porque ele estava fugindo, porque ele estava largando o país. E aí a república foi proclamada. E o que eles queriam fazer com o rei? Cortem a cabeça! Cortaram agora? Não, não cortaram agora ainda. Vai ser depois, mais tarde. E o que aconteceu? Os partidos políticos começaram a se delinear. Sabe agora que a gente tem esse mundaréu de partido aí? Na época da Revolução Francesa foi aí que começou essa situação e tinha só dois. Vamos descobrir quem eram esses caras aí. Direita e esquerda, surgentão, girondino e jacobino, eis a divisão. E aí, como é que era? Quem era de esquerda e quem era de direita? Tem uma manha aqui, gente, ó. O girondino começa com G. O G do girondino é virado para o lado direito, então eles são da direita. O J do jacobino é virado para a esquerda, a pontinha dele ali, ó. Então eles são de esquerda. Agora vocês não vão esquecer nunca mais, né? Olha só, o G virado para a direita é de direita e o girondino e o jacobino virado para a esquerda, né? Mas também dá para decorar assim, ó, direita e esquerda, girondino e jacobino. Deu, muito fácil, certo? Quando o professor de vocês perguntar, agora você já sabe, certo? O que os girondinos representavam? Representavam a alta burguesia. Defendiam posições moderadas, garantir sua riqueza econômica. Alta burguesia. Lembra que quem era o terceiro estado? O terceiro estado era a burguesia e o povão, certo? E aí esses caras aí, os girondinos, eram os caras mais ricos que tinha da burguesia. Beleza? E os jacobinos, quem eram? Representava a pequena e média burguesia e o proletariado. Defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos, certo? Bem, olha só, gente, bem direita e esquerda, certo? Nem vamos entrar muito nesses detalhes para esse vídeo não ficar muito político e não ficar muito atual, certo? Vamos seguindo aqui. A convenção, aí surgiu o período da convenção. A monarquia terminou e foi estabelecida a república. O domínio inicial foi dos girondinos, né, que procuraram conter o avanço das massas. As massas estavam muito revoltadas, estavam querendo invadir, estavam querendo poder, estavam querendo assumir. Mas os girondinos deram uma segurada, eles saíram no início, né? Aconteceu o julgamento e a condenação do Luís XVI à guilhotina. Olha aí sim, agora sim, o Luís XVI foi condenado, certo? O Luís XVI, se não me engano, foi o segundo cara a ser condenado na guilhotina. Primeiro eles fizeram um test drive lá com um ladrão lá, e depois Luís XVI neles, né? Luís XVI morreu. Tem uns lances bem legal na internet, a gente procura, sobre a execução do Luís XVI. Né? Parece que ele foi bem nobre até o final e não reclamou, subiu tranquilo lá, botou a cabecinha dele lá e foi decepado. Tá? A ameaça da invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793, certo? Olha só,
os jacobinos se uniram com os sans-culottes. Lembra quem eram os sans-culottes? Os comerciantezinhos que tinha ali ao redor, lembra? Os caras sem calção lá, lembra? Se uniram com os jacobinos e tomaram o poder. Olha só, gente, quando é que os jacobinos entraram no poder? 1793. A Revolução começou em 1789, então 4 anos depois do início da Revolução, certo? Seguindo, os jacobinos assumem o poder e retiram o voto censitário. Agora, todo mundo pode votar, meu. Certo? Antes era só alguns. Agora, todo mundo pode votar. Mas, seguinte, eu vou deixar para vocês pesquisar na internet sobre o que era esse todo mundo que podia votar. Quem era esse todo mundo que podia votar quando os jacobinos assumiram o poder. Tá bom? Procurem lá. Seguindo. Veio então grande terror, Rubens Pierre, quem mandou? A gente cantou isso, né? O que era o grande terror? Até já botei a guilhotina ali para vocês ficar ligado. Rubens Pierre assumiu o poder. Aí eles começaram a fazer tudo que fosse possível para evitar que a revolução acabasse e todo aquele carinha que era contra a revolução era guilhotinado, certo? Morreu muita gente nesse período, mas pensam muito, muito. Tá ligado? Qualquer um que era contra a revolução ou que parecia ser contra a revolução morria nesse momento, tá? Isso chamou-se o Grande Terror, né? Mais de 15 mil pessoas morreram pela guilhotina na França no período do Grande Terror. Uhul! 15 mil, tá ligado? Era mais ou menos assim, ó, o próximo. A guilhotina só deixou de ser utilizada na França no ano de... Olha ali, o professor escreveu 2D, meu. No ano DD. É o professor Gago, né? A guilhotina só deixou de ser utilizada na França no ano de 1977. Tá ligado? Olha ali, ó. 1977, século XX. Ela começou a ser utilizada na França no século XVIII e deixou de ser utilizada no século XX. No ano de 1977. Esse professor que vos fala tinha 4 aninhos a recém. Seguindo. Aqui tem um resuminho, gente, do Grande Terror, tá? Do regime do terror. Robespierre assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso. Guerra com outros países, revoltas populares e crise econômica. Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. E Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Ou seja, aí começou a dar uma terrinha pro povo, né? Vamos dar uma terrinha pro povo, vamos distribuir, porque senão eles vão achar que eu sou um déspota também, né? Que eu sou um absolutista. Né? Então, foi assim que Robespierre teve que agir. A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade dos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Os cara começaram a se ligar assim, pô, o Robespierre está começando a distribuir coisa pro povo, meu. Daqui a pouco vou meter a mão no que é nosso, certo? E eles começaram uma campanha para liquidar com ele. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram sua morte na guilhotina. Ou seja, o Robespierre que matou tanta gente, meu, tanta gente na guilhotina, ele acabou morrendo aonde? Na guilhotina. Mas a própria guilhotina é que o derrubou, a gente cantou isso, né, meu? Olha só, uma nova constituição foi elaborada em 795, foi mantida a república como forma de governo, agora, ó, a república continua na área ainda, né? O voto censitário foi restabelecido, lembra que o Robespierre tinha tirado, os jacobinos tinham tirado o voto censitário, agora a burguesia voltou ao poder e colocou o voto censitário de novo, né? E o governo passou as mãos de um diretório. O que era esse diretório aí? O diretório era um conselho de 5 membros, eleitos para um mandato de 5 anos. Fácil de gravar, né? Quantos membros tinha no diretório? 5. Quantos anos eles tinham que ficar? 5. Fácil de gravar, né? 5 membros, 5 anos.
O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, que naquele momento, muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. O exército estava bombando naquele momento. E naquele momento tinha um carinha lá no exército chamado Napoleão Bonaparte. A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, o que o levou a assumir o poder posteriormente. Aqui, gente, vou deixar vocês pesquisar o que aconteceu, tá bom? Com quem era o Napoleão e o que rolou. Isso vai vir na sequência de vocês aí. Mas um resumão bem simples assim, bem simplificado da Revolução Francesa. Revolução Francesa, eles tiraram um rei absolutista, o regime passou da monarquia para a república e depois passou da república para o império, que foi o caso de Napoleão. Napoleão virou o imperador. Era uma monarquia absolutista, passou para uma república e depois passou para o império. Certo? O esquema da república não deu muito certo lá na França, né? Pelo menos nessa época. Liberdade, igualdade, também com fraternidade, mas o povo foi traído, os ideais foram rompidos e a ditadura vem de novo com Napoleão. Cantamos isso lá no início, né? Lembra? E aí? Por quê? Porque a ditadura veio de novo com Napoleão, né? Olha só as consequências. Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Quando eu digo todo o planeta, aqui é todo o planeta mesmo, tá? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade de diversos países. Um desses é o Brasil, tá? A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Abraço.